Quando uma mulher vestida com simplicidade é brutalmente humilhada e expulsa de um cruzeiro de luxo por parecer pobre, os passageiros ricos e a tripulação arrogante riem, sem saber que seu ato de crueldade foi o catalisador de sua própria ruína. O vídeo da expulsão explode online e a empresa mergulha em uma crise fatal, apenas para descobrir que a mulher que eles descartaram era, na verdade, a investidora secreta prestes a comprá-los. E seu teste de caráter era a última peça de um plano audacioso que ninguém poderia prever. O terminal de embarque da Celestial Maritime era uma catedral de vidro e aço polido, um monumento à opulência que prometia aos seus clientes uma fuga da realidade mundana em seus cruzeiros de luxo transatlânticos. O ar era rarefeito, perfumado com uma mistura sutil de lírios brancos e o cheiro de dinheiro novo. Passageiros vestidos em linho e seda deslizavam pelo mármore italiano, suas malas de grife rolando silenciosamente atrás deles como criados obedientes. No meio desse oceano de privilégios, Helena Rios era uma ilha de dissonância. Usava um jeans surrado, manchado de tinta em um dos joelhos, uma camiseta de algodão cinza que já vira dias melhores e um par de botas de caminhada robustas, empoeiradas, que pareciam ter cruzado desertos em vez de saguões de aeroporto. Nas costas, carregava uma mochila de lona desbotada, com um dos zíperes remendado com um clipe de papel. Ela não parecia uma passageira, parecia uma alma perdida que havia errado o caminho para o albergue da juventude. Sua aparência atraía olhares, primeiro de curiosidade, depois de desdém. Sussurros a seguiam como a esteira de um navio, finos e cortantes. Helena mantinha a cabeça erguida, seus olhos castanhos, de uma profundidade surpreendente, absorvendo cada detalhe, cada olhar de soslaio, cada sorriso zombeteiro. Ela estava ali não como uma intrusa acidental, mas como uma arquiteta de seu próprio julgamento, uma observadora em uma experiência social que ela mesma havia meticulosamente desenhado. Ao chegar ao balcão de embarque prioritário, uma mulher impecavelmente vestida, com um coque tão apertado que parecia puxar a pele de suas têmporas, a interceptou. O crachá em sua lapela a identificava como Beatriz, chefe de cabine. Seus olhos, afiados como cacos de vidro, percorreram Helena de cima a baixo, e seu nariz se franziu sutilmente, como se sentisse um odor desagradável. Com licença, senhora. A fila para a classe econômica é do outro lado do terminal. Este é o embarque Zenith Experience, disse ela, a voz pingando uma cortesia forçada que mal escondia o desprezo. Helena ofereceu um sorriso cansado e estendeu um papel impresso. Eu tenho um passe de convidado para a suíte presidencial. Ganhei em um sorteio de caridade. O papel, um simples e-mail impresso, parecia ainda mais insignificante nas mãos enluvadas de Beatriz. A chefe de cabine o examinou como se fosse um artefato contaminado. Um sorteio? Que inusitado. Preciso verificar a autenticidade disso. Por favor, aguarde ao lado. Ela a dispensou com um aceno de mão, como se estivesse afastando um inseto irritante. Helena obedeceu, movendo-se para uma área designada, sentindo os olhares de dezenas de outros passageiros se fixarem nela. A humilhação era um prato que começava a ser servido frio, exatamente como ela previra. A espera se arrastou por 20 minutos torturantes, cada segundo uma pequena eternidade sob o microscópio do julgamento alheio. Crianças apontavam e seus pais as repreendiam, não por falta de educação, mas pelo medo de que a pobreza fosse contagiosa. Foi então que um homem alto e de ombros largos, com um terno cinza-carvão que parecia ter sido esculpido em seu corpo, aproximou-se. Seu cabelo prateado nas têmporas e o sorriso condescendente exalavam uma autoridade arrogante. Era Ricardo Almeida, o diretor de relações com os hóspedes,
Um homem cuja carreira fora construída sobre a habilidade de separar o joio do trigo, ou, em seus termos, os clientes de valor da ralé. Beatriz o seguia um passo atrás, com uma expressão de triunfo justificado. Senhora, começou Ricardo, parando para olhar o nome no papel com desdém. Rios. Houve um claro engano. Este passe, embora tecnicamente válido, foi emitido sob circunstâncias que estamos investigando. A política da Celestial Maritime é garantir um ambiente de exclusividade e segurança para nossos hóspedes pagantes. Sua presença aqui está causando desconforto. A palavra desconforto foi pronunciada com uma ênfase que a transformou em contaminação. Helena manteve a calma, sua voz firme. Desconforto. Eu tenho um passe válido para a suíte mais cara deste navio. Que protocolo exatamente eu estou violando por usar jeans? O questionamento direto pareceu ofender Ricardo. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de irritação fria. Não se trata de suas roupas, senhora. Trata-se da integridade de nossa experiência. Temos razões para acreditar que este passe foi obtido de forma fraudulenta. Ele não tinha razão alguma, mas a acusação era uma arma conveniente. Neste momento, um jovem passageiro, um vlogger de viagens com o celular já em punho, começou a transmitir ao vivo, atraído pela tensão crescente. Outros passageiros, sentindo o cheiro de um drama suculento, também ergueram seus telefones. A cena estava montada. Fraudulenta? Repetiu Helena, um tom de desafio agora tingindo sua voz. Você tem alguma prova para essa acusação séria ou está apenas baseando seu julgamento na minha mochila? Ricardo soltou uma risada curta e amarga. Nossa clientela paga centenas de milhares de dólares por paz de espírito. Eles não pagam para compartilhar o convés com incertezas. Ele estendeu a mão. Por favor, me entregue o passe. Vamos reembolsar o valor nominal que a instituição de caridade pagou por ele. Talvez uns 50 dólares. A oferta era o insulto final, uma tentativa de quantificar o valor dela e reduzi-lo a nada. Helena se recusou a entregar o papel. A paciência de Ricardo se esgotou. Em um movimento rápido e teatral, ele arrancou o passe da mão dela. O som do papel se rasgando ecoou no silêncio que havia se formado. Ele rasgou o passe em 2, depois em 4, e deixou os pedaços caírem no chão de mármore como confete sujo. Sua viagem termina aqui. Beatriz, por favor, chame a segurança para escoltar a senhora Rios para fora do terminal. O vlogger deu um zoom na cena, capturando os pedaços de papel no chão, o rosto chocado de Helena e o sorriso presunçoso de Ricardo. Risadas abafadas se espalharam pela multidão. Alguém gritou, finalmente, achei que ela ia pedir esmola. A humilhação estava completa, pública e brutal. Enquanto 2 seguranças corpulentos a agarravam gentilmente, mas com firmeza, pelos braços, Helena olhou diretamente para Ricardo, seus olhos não mostrando raiva ou lágrimas, mas uma frieza cortante, uma promessa silenciosa. Ela não disse nada. Não precisava. O ato final de sua peça ainda não havia sido escrito, mas ela já sabia exatamente como terminaria. E para a Celestial Maritime seria uma tragédia. A algumas dezenas de quilômetros do caos cintilante do terminal, na torre de obsidiana e cromo que abrigava a sede corporativa da Celestial Maritime, o ar era rarefeito por um motivo diferente: o pânico. A notícia do incidente não chegou através de um relatório formal ou de uma ligação discreta. Ela explodiu. O vídeo, filmado com uma clareza impiedosa pelo vlogger de viagens, foi carregado com o título "Podre é o seu serviço, gigante de cruzeiros de luxo humilha mulher por sua aparência". Em menos de 3 horas, era um incêndio digital incontrolável. A hashtag O ácido Cruzeiro da Vergonha dominava as tendências globais. As visualizações saltaram de 1.000 para 1 milhão e depois para 35 milhões. Cada compartilhamento era um torpedo no casco da reputação impecavelmente construída da empresa. Os comentários eram um oceano de fúria.
Pessoas cancelando suas reservas multimilionárias, compartilhando suas próprias experiências negativas com a arrogância da equipe e transformando Ricardo Almeida e Beatriz em vilões digitais da noite para o dia. A sessão de comentários do vídeo tornou-se um tribunal popular e o veredito era unânime: culpados. As ações da Celestial Maritime, antes estáveis como um transatlântico em águas calmas, começaram a mergulhar. Uma queda de 25% antes mesmo da abertura do mercado no dia seguinte. Era uma hemorragia financeira e de reputação, e ninguém sabia como estancar o sangue. Marcus Thorne, o CEO interino, sentia cada ponto percentual dessa queda como um golpe físico. Ele era um homem que vivia de planilhas e projeções, um arquiteto de futuros corporativos que agora via seu império desmoronar em tempo real por causa de um par de jeans e uma mochila velha. Ele estava em uma chamada de emergência em sua sala de reuniões panorâmica, com vista para a cidade que parecia, naquele momento, julgá-lo. Na tela, os rostos pálidos e assustados de seu conselho de diretores. "O que diabos aconteceu, Marcos?" rosnou um dos membros mais antigos, um barão industrial cuja fortuna estava intrinsecamente ligada à Celestial. "Eu tenho a mídia ligando para o meu celular pessoal. Estão nos chamando de elitistas, de monstros. Como você deixou isso acontecer?" Marcos passava a mão pelo cabelo ralo, o suor brilhando em sua testa. "Estamos gerenciando a situação. Ricardo e Beatriz alegam que estavam seguindo o protocolo de segurança. A passageira parecia suspeita. Eles temiam que o passe fosse falso. Foi um erro de julgamento, mas as intenções eram proteger a integridade da experiência Zenith. Era uma desculpa fraca, e ele sabia disso. Soava exatamente como o que era. Uma tentativa patética de culpar a vítima e defender o indefensável. O vídeo não mostrava uma preocupação com segurança. Mostrava puro e simples preconceito, uma repulsa visceral pela aparência de pobreza em seu templo de riqueza. A desculpa do protocolo apenas jogou mais gasolina no fogo, com comentaristas online dissecando a frase e transformando-a em um meme sobre discriminação corporativa. Foi no auge dessa reunião caótica que sua assistente entrou, o rosto mais pálido que o de todos na chamada de vídeo. Ela sussurrou algo no ouvido de Marcos, que franziu a testa, irritado com a interrupção. "Agora não, Cláudia. Você não vê que estou no meio do apocalipse?" Ela insistiu, deslizando um tablet para a frente dele. Na tela, um e-mail com a marca d'água de um dos conglomerados de investimento mais poderosos e misteriosos do mundo, a Nautilus Dominion Capital. O assunto era sucinto: aquisição pendente e incidente no Terminal 7. Abaixo, uma única frase: "A presidente Helena Rios exige uma reunião de emergência com o conselho em 1 hora, em seu escritório. Ela já está no prédio." O sangue de Marcos gelou. Helena Rios. O nome da mulher no vídeo, o nome no passe rasgado e o nome da figura quase mítica que liderava a Nautilus, a empresa que estava em negociações secretas há meses para adquirir uma participação majoritária na Celestial Maritime, um acordo que era a única esperança de salvação para a empresa endividada. Um acordo que agora estava prestes a evaporar. Ele encerrou a chamada com o conselho abruptamente, a voz tremendo: "Senhores, temos um problema significativamente maior. Estejam nesta sala em 30 minutos, sem exceções." O apocalipse não estava chegando. Ele já estava sentado na antessala. 1 hora depois, a sala de reuniões estava tão tensa que o ar parecia vibrar. Marcos, Ricardo e Beatriz, que haviam sido convocados às pressas do terminal, estavam de um lado da longa mesa de mogno. Do outro lado, sentada sozinha, estava Helena Rios.
A transformação era tão completa que chegava a ser desorientadora. Os jeans e a camiseta cinza haviam sido substituídos por um terno azul marinho de corte impecável que custava mais do que o salário anual de Beatriz. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e em seu pulso um relógio discreto, mas inconfundivelmente caro. A mochila surrada se fora. E em seu lugar sobre a mesa estava um portfólio de couro com o logo da Nautilus em relevo. Ela não parecia mais uma alma perdida. Ela parecia a dona de tudo o que via. Seus olhos castanhos, os mesmos que Ricardo e Beatriz haviam encarado com desprezo horas antes, agora os analisavam com uma frieza de aço. O silêncio se estendeu até se tornar insuportável. Foi Helena quem o quebrou. A voz calma e cortante. Eu acredito que já fomos apresentados, disse ela, olhando diretamente para Ricardo, que parecia ter encolhido dentro de seu terno caro. Embora as circunstâncias fossem menos formais. Marcos pigarreou, tentando desesperadamente retomar algum controle. Senhora Rios, Helena, em nome de toda a Celestial Maritime, eu gostaria de oferecer nossas mais profundas e sinceras desculpas. Houve um mal-entendido catastrófico. Helena ergueu uma mão, silenciando-o instantaneamente. Não houve mal-entendido, Sr. Thorne. Houve clareza, uma clareza absoluta e reveladora. Ela se inclinou para a frente, e o poder em sua postura era palpável. Nos últimos 6 meses, a Nautilus Dominion Capital conduziu uma auditoria completa de suas finanças, sua frota e suas operações. Estávamos prestes a finalizar uma oferta de aquisição de 13 bilhões de dólares. Mas faltava uma peça no quebra-cabeça. A peça mais importante. A cultura, a alma de uma empresa. Você não pode encontrar isso em uma planilha. Você tem que sentir. Tem que ver com seus próprios olhos. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pesarem na sala. Então, eu projetei um teste final. Uma auditoria de caráter. Eu queria saber como a Celestial Maritime trata o passageiro que vocês consideram insignificante. A pessoa que, aos seus olhos, não tem poder, não tem voz, não tem valor. Porque uma empresa que é cruel com os pequenos, invariavelmente se tornará incompetente com os grandes. A arrogância, senhores, é o primeiro sintoma da podridão. Ela abriu o portfólio. O passe que o Sr. Almeida tão zelosamente destruiu foi reservado em meu nome de solteira, através de uma agência de fachada. Minhas roupas foram um figurino. O sorteio de caridade foi a história de cobertura. E vocês... vocês... Ela olhou para Ricardo e Beatriz com um misto de pena e nojo. Vocês passaram no meu teste com louvor. Vocês me mostraram exatamente quem são. E, por extensão, mostraram ao mundo inteiro quem é a Celestial Maritime. Antes de zarpamos para a próxima parte da nossa história, que tal um pequeno exercício de bordo? Pense em uma vez que você julgou um livro pela capa, seja uma pessoa, um lugar, uma situação, e a história dentro dele te surpreendeu completamente. Compartilhe essa pequena revelação nos comentários. Não precisa ser um drama de novela. Às vezes, as melhores lições vêm das menores surpresas. Vamos transformar essa sessão de comentários em um diário de bordo sobre primeiras impressões. E claro, se você não quer perder o momento em que essa tempestade realmente atinge o navio, garanta que sua inscrição no canal esteja em dia e o sino de notificações ativado. A maré está subindo. A conferência de imprensa foi convocada com uma velocidade e eficiência que apenas o poder e o dinheiro ilimitados podem comprar. O Salão Imperial do Grand Excelsior Hotel, um espaço normalmente reservado para casamentos de dignitários e bailes de gala, foi transformado em menos de 2 horas em um centro nevrálgico da mídia global. Cabos grossos como serpentes corriam pelo tapete persa, alimentando um exército de câmeras de todas as principais redes de notícias do mundo. Logotipos da Nautilus Dominion Capital
foram projetados em telas gigantes de cada lado de um pódio de carvalho solitário, a imagem nítida e imponente contra o veludo azul marinho. O ar zumbia com uma eletricidade palpável, uma mistura de antecipação e sede de sangue. Jornalistas, repórteres e analistas financeiros se acotovelavam, trocando teorias em sussurros apressados. A história tinha todos os elementos de um drama viral perfeito. A humilhada contra os humilhadores, a pobreza contra a riqueza, e agora a reviravolta de identidade que parecia saída de um roteiro de cinema. Ninguém sabia o que esperar. Seria um anúncio de um processo multibilionário, uma declaração de guerra corporativa, ou, na mais improvável das hipóteses, um acordo de paz forjado nos bastidores. No topo da torre da Celestial Maritime, Marcus Thorne, Ricardo Almeida e Beatriz assistiam ao início da transmissão ao vivo em uma tela de parede que ocupava quase toda a extensão de seu escritório. O silêncio entre eles era pesado, denso com medo e recriminação. Cada um era um prisioneiro em sua própria ilha de pânico, esperando que a mulher que eles haviam descartado como lixo não decidisse incendiar o mundo deles. Eles não foram convidados, é claro. Eram meros espectadores de sua própria execução pública. Helena Rios surgiu de uma porta lateral, pontualmente às 10 da manhã. Ela se moveu com uma calma deliberada que contrastava fortemente com a frenesi da sala. Estava vestida com um simples vestido preto de gola alta, a personificação da seriedade e do luto. Um luto, talvez, pela empresa que ela estava prestes a dissecar. Ela não trazia anotações. Seus olhos varreram a multidão, não com nervosismo, mas com a autoridade de uma comandante avaliando suas tropas antes da batalha. Ao chegar ao pódio, o rugido das câmeras se intensificou, um trovão de flashes iluminando seu rosto impassível. Ela esperou que o barulho diminuísse, um controle silencioso que forçou a sala inteira a prender a respiração. "Bom dia!" começou ela, sua voz clara e firme, amplificada pelos alto-falantes para cada canto do salão e para milhões de lares e escritórios ao redor do mundo. "Eu não vou tomar muito do tempo de vocês. A verdade, como vocês verão, é bastante simples e não requer longos discursos. Nas últimas 18 horas, o mundo assistiu a um vídeo que se tornou conhecido como o incidente no Terminal 7. Como se fosse um comando, o vídeo do vlogger começou a ser reproduzido nas telas gigantes. A imagem trêmula do celular, o áudio abafado capturando as risadas, a voz arrogante de Ricardo, o som do papel sendo rasgado, tudo foi exibido em uma escala monumental. Helena não assistiu ao vídeo. Em vez disso, ela observou os rostos dos jornalistas, vendo-os reviver o momento, a indignação se renovando em seus olhos. Quando o vídeo terminou, deixando uma imagem congelada dos pedaços de papel no chão de mármore, a sala estava em silêncio absoluto. "O que vocês acabaram de ver", continuou Helena, "foi a versão dos fatos de um espectador. Uma perspectiva crua e chocante. A Celestial Maritime, em sua resposta inicial e patética, chamou isso de um mal-entendido, um caso de seguimento de protocolo para garantir a segurança de seus hóspedes. Eles gostariam que o mundo acreditasse que suas ações, embora talvez desajeitadas, foram motivadas por preocupação. Eles estão mentindo." Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Era uma acusação direta e incendiária. A verdade é que não havia preocupação com segurança. Havia apenas desprezo. "Para provar isso, eu obtive as gravações oficiais de segurança do terminal." Novas imagens apareceram nas telas. Desta vez, a qualidade era cristalina, capturada por múltiplas câmeras de alta definição. Uma mostrava um close-up do rosto de Beatriz enquanto ela examinava o passe de Helena, o leve franzir de seu nariz, o revirar de olhos sutil que ela compartilhou com um colega. Outra câmera, com áudio direcional, capturou o sussurro de Ricardo para Beatriz antes de se aproximar.
Vamos nos livrar desse problema rapidamente. Ela está estragando a estética do lounge. A frase pairou no ar, uma confissão de culpa irrefutável. A filmagem continuou, mostrando a cena da humilhação de todos os ângulos possíveis, desprovida da instabilidade da câmera do celular, tornando-a ainda mais fria, calculada e cruel. A preocupação com a segurança evaporou, substituída pela verdade nua e crua do preconceito. No escritório de Marcos, Beatriz soltou um soluço, enquanto Ricardo olhava para a tela. Seu rosto, uma máscara de cera derretida. Eles haviam sido pegos, não apenas em seu ato, mas em sua intenção. Por 6 meses, disse Helena, sua voz agora carregada de um peso gélido. A Nautilus Dominion Capital esteve em negociações para adquirir a Celestial Maritime. Vimos uma empresa com uma frota impressionante, uma logística notável e uma marca que na superfície era sinônimo de excelência. Mas uma empresa não é apenas seus ativos, não é apenas seus navios e seus balanços financeiros. Uma empresa é sua cultura, é o seu caráter, é a forma como o membro mais poderoso de sua equipe trata a pessoa que eles acreditam ser a mais impotente. Esse é o teste decisivo, e o que vimos ontem não foi uma anomalia, foi uma revelação. Foi uma janela para a alma podre de uma corporação que ensina seus funcionários a avaliar o valor humano com base na marca de suas roupas e na antiguidade de sua mochila. Ela se inclinou ligeiramente sobre o pódio, seu olhar varrendo a sala como um farol. A Celestial Maritime se vende como um sonho, uma fuga para o paraíso. Mas o paraíso deles tem um porteiro. E esse porteiro julga você não pelo seu caráter, mas pelo seu extrato bancário percebido. A mensagem que eles enviaram ontem, não apenas para mim, mas para o mundo, foi clara. Se você não parece rico, você não pertence. Se você parece comum, você é uma ameaça. Se você parece insignificante, você é descartável. Ela fez uma pausa dramática, deixando que a gravidade de suas palavras se instalasse. Nós, na Nautilus, acreditamos em construir coisas que durem, fundações fortes, estruturas resilientes, e a fundação de qualquer grande empresa de serviços é o respeito. Um respeito incondicional pela dignidade de cada indivíduo que cruza seu caminho. A Celestial Maritime falhou nesse teste fundamental de uma forma tão espetacular, tão pública e tão profundamente feia, que revelou uma falha estrutural em seu próprio núcleo. Então veio o golpe de misericórdia. Portanto, com efeito imediato, a Nautilus Dominion Capital está oficialmente retirando sua oferta de aquisição da Celestial Maritime. O salão explodiu. Um caos de perguntas gritadas, o som de dezenas de dedos digitando furiosamente em laptops e celulares, transmitindo a notícia que faria os mercados financeiros mergulharem. Helena ergueu a mão novamente e um silêncio relutante se restabeleceu. Ela ainda não havia terminado. Nós não vamos investir em uma empresa cuja bússola moral está tão quebrada. Não vamos atrelar nosso nome a uma marca que pratica a exclusão como política. Um navio que julga seus passageiros pela bagagem que carregam em vez do horizonte que buscam não é digno de navegar sob nossa bandeira. Seu casco está comprometido, não por icebergs ou tempestades, mas pela podridão interna da arrogância. E a Nautilus Dominion Capital não investe em navios que já estão afundando. Com essa declaração final, ela se afastou do pódio. Ela não respondeu a nenhuma pergunta. Sua declaração era o ponto final. Enquanto ela saía da sala, a comoção atrás dela era o som de um império começando a ruir. No escritório da Celestial Maritime, a tela ao lado da transmissão de notícias mostrava o gráfico das ações da empresa. Uma linha vermelha vertiginosa caindo em queda livre, sem fundo à vista. Marcus Thorne afundou em sua cadeira, não mais um CEO, mas um capitão impotente no comando de seu próprio Titanic, observando o oceano correr para encontrá-lo.
O iceberg não fora de gelo. Fora uma mulher com uma mochila velha. A declaração de Helena Rios não foi uma pedra jogada em um lago, foi uma detonação nuclear no epicentro do mundo financeiro. A frase "navios que já estão afundando" tornou-se a manchete em todos os terminais da Bloomberg, em todos os noticiários da CNBC e em todas as capas de jornais econômicos. Foi mais do que uma retirada de oferta. Foi uma condenação pública, um atestado de óbito corporativo assinado por uma das figuras mais respeitadas e temidas do mercado. O efeito foi imediato e brutal. As ações da Celestial Maritime, que já haviam despencado 25% com a viralização do vídeo, entraram em colapso. Nos minutos seguintes à conferência de imprensa, elas caíram mais 35%. Um cataclismo financeiro que evaporou quase 5 bilhões de dólares em valor de mercado em menos de uma hora. O pânico se instalou como uma praga. A negociação das ações teve que ser suspensa 2 vezes para evitar um colapso total do sistema. Os telefones na sede da Celestial não paravam de tocar, mas não eram mais os repórteres. Eram os credores, os grandes fundos de investimento que detinham a dívida da empresa, os parceiros comerciais de longa data. A pergunta era sempre a mesma, dita em tons que variavam do pânico gelado à fúria incandescente. O que está acontecendo? Nosso investimento está seguro? A resposta silenciosa e aterrorizante era não. A crise de relações públicas havia se transformado em uma crise existencial. Os investidores institucionais, os pilares que sustentavam a estrutura financeira da Celestial, começaram a abandonar o navio com a velocidade de ratos, fugindo de um porão inundado. E-mails de venda imediata inundaram as caixas de entrada dos corretores. Fundos de pensão que haviam orgulhosamente exibido a Celestial em seus portfólios agora a tratavam como lixo tóxico. A Diamond Fleet Alliance, um consórcio de marcas de luxo que tinha parcerias exclusivas com a Celestial, emitiu um comunicado distanciando-se da empresa, citando uma incompatibilidade de valores fundamentais. Era uma reação em cadeia de repúdio corporativo. Cada nova manchete era um novo prego no caixão. O vlogger que filmou o vídeo original estava agora em um tour por todos os programas matinais, recontando a história com detalhes cada vez mais dramáticos. Ricardo Almeida e Beatriz tiveram seus perfis de mídia social descobertos e inundados com uma torrente de ódio tão avassaladora que ambos foram forçados a apagar suas existências digitais. Eles não eram mais apenas funcionários. Eram os rostos da discriminação corporativa, párias em uma escala global. A marca Celestial Maritime, antes um sinônimo de luxo e exclusividade, agora era sinônimo de arrogância e crueldade. Suas brochuras brilhantes e anúncios de TV com casais felizes olhando para o pôr do sol pareciam uma piada de mau gosto, uma farsa. Dentro da torre de vidro, a atmosfera era de um velório. Marcus Thorne convocou o que restava de sua liderança para a sala de reuniões. A sala que antes exalava poder e confiança, agora parecia um bunker sitiado. Rostos estavam pálidos, olhares estavam vazios. O gráfico da queda das ações ainda estava na tela gigante, um eletrocardiograma de um paciente moribundo. Marcus, que horas antes tentava projetar controle, agora parecia um homem quebrado. Sua camisa estava amassada, seu cabelo em desordem. Ele olhou para os rostos de seus executivos, os mesmos que haviam rido com ele em jantares caros e celebrado recordes de lucro, e viu apenas medo e acusação. "O que vamos fazer?" perguntou a diretora financeira, sua voz pouco mais que um sussurro. "Nossas linhas de crédito estão sendo congeladas. O conselho está exigindo uma resposta. Eles estão falando em liquidação." A palavra pairou na sala, fria e final como uma lápide. Liquidação. O desmantelamento de um império de 100 anos, vendido por peças para pagar as dívidas.
A ideia era tão monstruosa que ninguém conseguia processá-la completamente. Foi então que a porta se abriu. Um assistente trêmulo anunciou: Senhor, a senhora Rios está aqui. Ela está pedindo para vê-lo. E ao senhor Almeida e à senhora Beatriz. Se a esperança era uma faísca, essa notícia a extinguiu completamente. Ela estava voltando ao local do crime. Para quê? Para saborear a vitória? Para supervisionar pessoalmente o desmonte? Marcos assentiu, resignado. Não havia mais nada a perder. Minutos depois, Helena entrou, acompanhada por 2 associados que carregavam pastas de couro. Ela não demonstrou nenhuma emoção ao observar a devastação que havia causado. Seu olhar era clínico, o de uma cirurgiã avaliando um tumor que acabara de extirpar. Ela sentou-se à cabeceira da mesa, o lugar que Marcos sempre ocupara, um ato simbólico que não passou despercebido. Ricardo e Beatriz foram trazidos para a sala, parecendo fantasmas. Ricardo, o homem de autoridade impecável, agora tinha olheiras profundas e um tremor nas mãos. Beatriz, a imagem da compostura profissional, tinha os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eles se sentaram o mais longe possível de Helena, como se sua proximidade pudesse queimá-los. Eu vim aqui por um único motivo, disse Helena, sua voz ecoando na sala silenciosa. Não para negociar, não para me gabar, mas para oferecer a vocês uma última lição sobre consequências. Ela abriu uma das pastas. Estes são os relatórios de impacto. As projeções de nossos analistas mostram que sem uma injeção massiva de capital e uma reestruturação de liderança completa, a Celestial Maritime declarará falência em menos de 90 dias. Sua marca está irremediavelmente manchada. Seus melhores funcionários já estão enviando currículos para seus concorrentes. Vocês estão mortos na água. Marcos enterrou o rosto nas mãos. Era tudo o que ele temia, confirmado pela mulher que havia orquestrado tudo. Então, por que você está aqui? Ele perguntou, a voz abafada. Para nos torturar? Não, respondeu Helena. Eu estou aqui porque, em meio a essa podridão, ainda acredito que possa haver algo que valha a pena salvar. Não a sua liderança, não a sua cultura arrogante, mas os milhares de funcionários comuns, os camareiros, os engenheiros, os chefes, as pessoas que realmente fazem esses navios navegarem e que não têm nada a ver com a doença que infectou o topo desta empresa. Eles não merecem perder seus empregos por causa da sua estupidez. Então veio o momento que selou o destino deles. Marcus Thorne, em um ato final de desespero, levantou-se. Ele caminhou até Helena, a postura de um homem derrotado. Senhora Rios, Helena, o que aconteceu foi indesculpável. Foi um fracasso de liderança. Meu fracasso. Ele olhou para seus colegas. Nós fomos arrogantes, fomos cegos. Nós construímos uma cultura que permitiu que o que aconteceu com você fosse não apenas possível, mas provável. Não há desculpas. Ele respirou fundo. O último suspiro de seu poder. Eu ofereço minha renúncia imediata e peço, imploro, que você reconsidere, dê a esta empresa, dê às pessoas dela uma segunda chance. Faça o que for preciso, demita quem você precisar, mas não deixe a Celestial Maritime morrer. Foi uma capitulação total. Ricardo e Beatriz, vendo a deixa, juntaram-se ao coro de súplicas. Foi minha culpa, disse Ricardo, a voz rouca. Eu tomei a decisão. Eu rasguei o passe. Eu sou o único responsável. Por favor, puna a mim, não a todos. Beatriz, em lágrimas, apenas assentiu. Eu segui ordens, mas eu deveria saber. Eu sinto muito mesmo. Eles estavam de joelhos, figurativa e quase literalmente. O poder havia se invertido de forma tão completa que era quase surreal. A mulher que eles haviam expulsado de um terminal por parecer pobre, agora detinha o destino de seu império bilionário em suas mãos. Helena os observou, seu rosto uma máscara indecifrável. Ela ouviu suas súplicas, suas confissões, suas ofertas de sacrifício. Ela deixou o silêncio se esticar, permitindo que eles se afogassem em seu próprio desespero.
Finalmente ela se levantou. Sua renúncia, senhor. Thorne, é a primeira decisão sensata que você tomou em dias. Ela está aceita, disse ela friamente. Quanto a uma segunda chance, isso é algo que a Celestial Maritime terá que merecer, e o preço será alto. Ela se virou e saiu da sala, deixando para trás um vácuo de incerteza e um vislumbre tênue e aterrorizante de que o fim talvez fosse, na verdade, um novo e doloroso começo. As semanas que se seguiram à capitulação de Marcus Thorne foram um purgatório corporativo. A Celestial Maritime estava à deriva, um navio fantasma nos mercados financeiros. Com a renúncia do CEO, a empresa ficou sem leme e a incerteza corroía o moral dos funcionários como a ferrugem corrói o aço. A mídia, tendo exaurido o drama inicial, passou a especular sobre o inevitável. Qual abutre corporativo compraria os destroços da Celestial por centavos de dólar? O nome da Nautilus Dominion Capital havia desaparecido das conversas. Helena Rios parecia ter cumprido sua promessa de abandonar a empresa ao seu destino sombrio. Para o mundo exterior, a história estava encerrada. A gigante arrogante havia sido derrubada e a heroína improvável havia seguido em frente. Mas dos bastidores, uma operação de uma complexidade e sigilo extraordinários estava em andamento, orquestrada pela própria Helena. Ela não havia abandonado o navio. Ela estava simplesmente esperando que ele afundasse o suficiente para que ninguém notasse quando ela o estivesse rebocando para seu próprio porto. A queda vertiginosa do preço das ações não foi apenas uma consequência do escândalo. Foi uma oportunidade calculada. Cada ponto percentual que a Celestial perdia tornava-a mais barata, mais vulnerável e mais fácil de ser conquistada. A arma secreta de Helena chamava-se Horizon Ventures, um fundo de investimento tão discreto que mal existia nos registros públicos. Era uma de várias entidades de fachada que a Nautilus usava para aquisições hostis ou discretas, um predador silencioso no oceano corporativo. Enquanto a atenção do mundo estava focada no drama público, os operadores da Horizon Ventures, agindo sob as ordens diretas de Helena, começaram a comprar ações da Celestial Maritime no mercado aberto. Eles não compravam em grandes blocos que acionariam alarmes. Em vez disso, compravam em milhares de pequenas transações canalizadas através de dezenas de corretoras diferentes, um fluxo constante e quase invisível. Eram como piranhas devorando uma carcaça, mordida por mordida, até que não sobrasse nada além dos ossos. Os fundos de pensão e os investidores institucionais, desesperados para se livrar do ativo tóxico, vendiam suas ações a preços de banana, felizes por encontrar qualquer comprador disposto a assumir o risco. Eles não faziam perguntas. Eles não percebiam que estavam, na verdade, vendendo o controle de sua empresa para a mesma pessoa que havia iniciado sua queda. Era uma manobra brilhante e impiedosa. Uma aula de mestre em estratégia financeira e guerra psicológica. Enquanto a aquisição secreta se desenrolava, Helena dedicava seu tempo a entender a empresa que estava prestes a possuir. Não através de relatórios ou reuniões com executivos. Ela queria conhecer a verdadeira Celestial Maritime, a que existia nos conveses inferiores, nas salas de máquinas e nas cozinhas. Usando outro disfarce, desta vez, como uma pesquisadora escrevendo um livro sobre a vida a bordo de navios de cruzeiro, ela passou dias conversando com os funcionários invisíveis. Ela ouviu as histórias dos camareiros filipinos que sustentavam famílias inteiras do outro lado do mundo com seus salários, dos engenheiros jamaicanos que conheciam cada parafuso e cada rangido dos motores e dos chefes de cozinha de terceira geração que viam seu trabalho não como um emprego, mas como uma arte. Ela descobriu um universo de talento, dedicação e orgulho que era completamente ignorado pela alta administração. Ela conheceu um jovem navegador chamado Dave,
um gênio da logística que havia criado um sistema de otimização de rotas que economizaria milhões em combustível, mas cuja proposta foi repetidamente ignorada por seus superiores porque ele não tinha o pedigree de uma universidade de elite. Ela conheceu Maria, uma chefe de limpeza que liderava sua equipe com a precisão de um general, e conhecia os nomes e as histórias de cada um dos seus 200 subordinados. Eram essas as pessoas que formavam a verdadeira espinha dorsal da empresa. Os heróis anônimos, cuja competência permitia que a arrogância da liderança existisse. Eles eram o ativo que valia a pena salvar. O clímax da operação secreta aconteceu em uma manhã chuvosa de terça-feira, 3 semanas após a conferência de imprensa. Uma notificação regulatória discreta foi emitida informando que o fundo Horizon Ventures havia ultrapassado o limite de 51% de participação acionária na Celestial Maritime, assumindo assim o controle majoritário da empresa. A notícia pegou o mercado financeiro de surpresa. Quem era a Horizon Ventures? De onde eles vieram? A resposta veio horas depois, em um comunicado de imprensa conciso da Nautilus Dominion Capital. O comunicado revelava que a Horizon era uma subsidiária integral e anunciava a nova estrutura de liderança da Celestial Maritime. Não haveria um CEO interino. A própria Helena Rios assumiria o cargo de presidente executiva do conselho com controle operacional total. A reviravolta foi tão chocante e tão audaciosa que deixou Wall Street sem palavras. Helena não havia apenas se vingado, ela havia executado a aquisição mais astuta e brutal da década. Ela não destruiu a empresa, ela a decapitou e reivindicou o corpo para si. Ela deixou a casa pegar fogo para poder comprá-la pelos destroços e reconstruí-la à sua própria imagem. A primeira reunião do novo conselho foi um espetáculo em si. Ocorreu na mesma sala onde Marcus Thorne havia se rendido. Os antigos membros do conselho, remanescentes da velha guarda, sentaram-se rigidamente, esperando ser demitidos. Mas Helena tinha outros planos. Um a um, novos rostos foram introduzidos na sala. David, o jovem navegador, foi apresentado como o novo chefe de operações navais. Maria, a chefe de limpeza, foi nomeada a nova diretora de experiência do hóspede. Outros funcionários que Helena havia conhecido em sua pesquisa disfarçada foram promovidos a cargos de liderança em logística, recursos humanos e treinamento. Eram pessoas que nunca, em seus sonhos mais loucos, imaginaram sentar-se naquela sala. O choque nos rostos da velha guarda era imenso. Eles estavam sendo substituídos não por executivos rivais, mas pela equipe de limpeza, pelos engenheiros, pelos insignificantes. Helena se dirigiu à sala, sua voz ressoando com um novo tipo de autoridade, não apenas a do poder financeiro, mas a da convicção moral. A Celestial Maritime está sob nova direção, e a nova direção não virá de cima para baixo. Ela virá de dentro para fora. As pessoas nesta sala, disse ela, gesticulando para David, Maria e os outros, são as que conhecem esta empresa. Elas são o coração e a alma dela. Por muito tempo, seu talento foi ignorado e seu valor subestimado. Isso acaba hoje. Vamos reconstruir esta empresa sobre uma nova fundação, a de que cada funcionário, do capitão ao lavador de pratos, é essencial e digno de respeito. Nosso luxo não será mais definido pelo preço de nossas suítes, mas pela qualidade do nosso caráter. A mensagem era clara. A revolução não estava apenas começando, ela já havia vencido. A velha celestial estava morta. Uma nova estava prestes a nascer das cinzas, liderada pelos mesmos que a antiga ordem havia considerado invisíveis. Com a nova liderança firmemente estabelecida, Helena Rios iniciou um período de reforma tão radical e abrangente que fez a aquisição hostil parecer uma mera formalidade.
Ela não estava interessada em ajustes sutis ou em mudanças cosméticas. Ela queria uma transformação fundamental, uma reengenharia da alma da Celestial Maritime. Seu primeiro ato como presidente executiva foi convocar uma Assembleia Geral com todos os funcionários da sede, desde os vice-presidentes remanescentes até a equipe de manutenção. O auditório estava lotado, a atmosfera carregada de uma mistura de medo, ceticismo e uma faísca de esperança. Helena subiu ao palco, não em um terno de poder, mas em calças simples e uma blusa de malha, uma escolha deliberada para sinalizar uma quebra com o passado formal e hierárquico. Nos últimos anos, começou ela, sua voz calma, mas preenchendo o espaço, esta empresa operou sob uma filosofia quebrada. Acreditava-se que o valor vinha da exclusividade, que o luxo era definido pela distância que colocávamos entre nós e o resto do mundo. Acreditava-se que alguns clientes eram mais importantes que outros e que alguns funcionários eram mais valiosos que outros. Essa filosofia não apenas nos levou à beira da falência, ela nos tornou moralmente falidos. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos à sua frente. Hoje, nós traçamos uma nova rota. Nosso novo norte não será o lucro a qualquer custo, mas a dignidade a todo custo. Vamos nos tornar uma empresa onde o respeito não é um item em um manual de treinamento, mas o ar que respiramos. E vamos provar ao mundo que é possível ser bem-sucedido, incrivelmente bem-sucedido, tratando cada ser humano com bondade. A manifestação mais tangível dessa nova filosofia foi o lançamento do programa que ela batizou de A Maré Ascendente. Era uma iniciativa multifacetada, mas seu pilar central era uma ideia tão radical que muitos no setor a consideraram uma loucura comercial. A cada viagem, 10% de todas as cabines, incluindo uma suíte de luxo, seriam reservadas para indivíduos e famílias que nunca poderiam pagar por um cruzeiro. A seleção não seria aleatória. A empresa fez parceria com ONGs e instituições de caridade para identificar pessoas que haviam enfrentado adversidades extraordinárias. Professores de escolas públicas que dedicaram suas vidas a comunidades carentes, cuidadores que passaram anos cuidando de parentes doentes, jovens que superaram lares desfeitos para se destacarem nos estudos. O programa não era sobre caridade, era sobre reconhecimento. Era uma declaração de que a experiência de viajar, de ver o mundo, de ser tratado com luxo e cuidado, não deveria ser o privilégio exclusivo dos ricos. Era um direito humano a alegria e a inspiração. A primeira família selecionada para a suíte presidencial foi a de um bombeiro aposentado que havia sofrido ferimentos graves, salvando crianças de um incêndio. A notícia da iniciativa, quando anunciada publicamente, gerou uma onda de apoio e admiração que começou a lavar a mancha do escândalo anterior. As pessoas começaram a ver não apenas uma empresa se desculpando, mas uma empresa ativamente tentando se redimir. As reformas internas foram igualmente profundas. Helena, com a ajuda de Maria, a nova diretora de experiência do hóspede, revisou completamente todos os protocolos de treinamento. A antiga ênfase em serviço discreto e deferente foi substituída por um novo mantra: conexão autêntica e empatia. Os funcionários foram incentivados a conversar com os hóspedes, a aprender suas histórias, a tratar cada passageiro não como um número de cabine, mas como um indivíduo com uma vida e uma história únicas. David, o novo chefe de operações, implementou seu sistema de otimização de rotas, que não apenas economizou milhões, mas também reduziu drasticamente a pegada de carbono da frota, tornando a Celestial uma líder inesperada em sustentabilidade. Os salários da equipe de bordo, historicamente baixos, foram aumentados em 30% e um novo programa de participação nos lucros foi instituído, garantindo que todos, desde o engenheiro-chefe até o lavador de pratos,
compartilhassem do sucesso da empresa. Helena estava reescrevendo o contrato social entre a corporação e seus funcionários, transformando um relacionamento transacional em uma parceria. A cultura do medo, onde os erros eram punidos e a iniciativa era desencorajada, foi substituída por uma cultura de confiança e inovação. A mensagem era simples: nós confiamos em você para fazer a coisa certa e nós lhe daremos as ferramentas e o apoio para isso. Mas e quanto a Ricardo Almeida e Beatriz? Muitos esperavam e até desejavam que eles fossem demitidos publicamente, transformados em exemplos para a nova era. Helena, no entanto, escolheu um caminho mais complexo e, em sua mente, mais significativo. Ela os chamou para seu escritório individualmente. Ela não gritou nem os repreendeu. Em vez disso, ela fez uma pergunta simples: por quê? Ela os fez confrontar as verdadeiras razões por trás de suas ações. O medo de não se encaixar no molde corporativo, a pressão para projetar uma imagem de controle e autoridade, o preconceito sutil e internalizado que os levou a julgar uma pessoa por sua aparência. Foi uma conversa brutalmente honesta e desconfortável. No final, ela lhes ofereceu uma escolha. Eles poderiam aceitar um generoso pacote de demissão e desaparecer, ou poderiam ficar. Mas se ficassem, não seria em seus cargos de prestígio. Ricardo, o diretor de relações com os hóspedes, seria rebaixado a assistente de bordo na classe econômica. Beatriz, a chefe de cabine, seria designada para a equipe de limpeza, sob a supervisão direta de Maria. Seus salários seriam cortados drasticamente. Eles não teriam autoridade. Seriam, aos olhos da antiga hierarquia, insignificantes. A oferta era uma forma de punição, sim, mas também era uma oportunidade de redenção. Era um convite para que eles vivenciassem a empresa a partir da perspectiva daqueles que antes desprezavam, para aprenderem na prática o que significava servir, não de uma posição de poder, mas de uma posição de humildade. Para a surpresa de muitos, ambos aceitaram. Ricardo, despojado de seu terno de grife e vestido com o uniforme simples da tripulação, confessou a Helena que, pela primeira vez em sua carreira, sentia que poderia fazer algo de real valor. Beatriz, trabalhando ao lado das mulheres que antes mal notava, começou a ver a dignidade e a força em um trabalho que sempre considerara inferior. A decisão de Helena de mantê-los foi controversa, mas enviou uma mensagem poderosa. A nova Celestial Maritime não era sobre descartar pessoas, mas sobre a crença de que as pessoas podiam mudar. A redenção não era fácil, nem era garantida, mas a porta para ela estaria sempre aberta para aqueles dispostos a fazer o trabalho árduo e humilde de se tornarem melhores. Era a prova final de que a nova cultura da empresa não era apenas um slogan de marketing, mas um princípio vivido, mesmo quando era difícil. Uma viagem inaugural do Celestial Voyager, o primeiro navio a navegar sob a nova bandeira e filosofia da empresa rebatizada como Celestial Horizon, foi planejada não como um evento de luxo para a elite, mas como uma celebração pública da mudança. A imprensa mundial foi convidada, mas não para cobrir uma festa regada a champanhe no convés da piscina. Em vez disso, foram convidados a documentar uma experiência, a testemunhar se as promessas ousadas de Helena Rios se traduziriam em realidade. A atmosfera no terminal era radicalmente diferente daquela de meses atrás. O embarque prioritário Zenith Experience havia sido abolido. Agora havia uma única fila, e o embarque era feito por zonas, como em uma companhia aérea, com famílias com crianças pequenas e passageiros com necessidades especiais sendo convidados a embarcar primeiro. A mudança era pequena, mas simbolicamente imensa. Era a primeira de muitas demonstrações de que, a bordo daquele navio, todos eram passageiros prioritários.
Os convidados do programa A Maré Ascendente foram recebidos com a mesma honra e entusiasmo que os bilionários e as celebridades que haviam pago o preço total por suas suítes. O bombeiro aposentado e sua família, ao serem conduzidos para a suíte presidencial, foram aplaudidos pela tripulação, um corredor de sorrisos genuínos que os levou às lágrimas. Helena Rios estava presente, não em um salão privado, mas no meio do saguão de embarque, conversando com os passageiros. Ela não usava um uniforme de executiva, mas a mesma roupa simples que vestia na Assembleia Geral. Muitos não a reconheceram imediatamente como a poderosa presidente, vendo-a apenas como outra funcionária amigável. Ela ajudou uma mãe a carregar um carrinho de bebê, deu informações a um casal de idosos e compartilhou uma risada com um grupo de adolescentes entusiasmados. Ela não estava supervisionando, estava participando. Sua presença estabeleceu o tom para toda a viagem. A liderança não era sobre se isolar no topo, mas sobre estar presente no meio. Quando chegou a hora de embarcar, ela fez algo que chocou tanto a tripulação quanto os passageiros que a reconheceram. Ela se dirigiu ao balcão da classe econômica, apresentou seu passe e embarcou com a maioria. Ela escolheu uma pequena cabine interna no convés inferior, idêntica às cabines ocupadas pela maioria dos funcionários. Ela não fez isso para as câmeras. A maior parte da imprensa já estava a bordo. Ela fez isso por si mesma e por sua equipe. Ela queria vivenciar sua empresa não da perspectiva da suíte presidencial, mas da perspectiva do passageiro comum. Ela queria que sua equipe a visse não como uma figura distante em uma torre de marfim, mas como uma colega de viagem, compartilhando a mesma jornada. A bordo, a transformação cultural era evidente em todos os detalhes. Ricardo Almeida, em seu novo uniforme de assistente de bordo, estava servindo bebidas no buffet da classe econômica. No início, ele estava visivelmente nervoso, desajeitado em suas novas funções. Alguns passageiros que o reconheceram do vídeo viral o encararam com hostilidade. Mas ele perseverou. Ele limpou mesas, respondeu a perguntas com uma humildade que nunca possuíra e lentamente começou a descobrir algo novo em si mesmo. Houve um momento em que uma criança pequena derramou um copo de suco em todo o chão. O antigo Ricardo teria chamado alguém da limpeza com um estalo de dedos impaciente. O novo Ricardo pegou um pano, ajoelhou-se e limpou a bagunça ele mesmo, tranquilizando a mãe envergonhada com um sorriso gentil. Foi um pequeno ato, mas para ele foi um marco em sua jornada de redenção. Ele não estava mais atuando, ele estava servindo. Beatriz, por sua vez, trabalhava nos bastidores. Sua equipe era responsável pela impecável limpeza das áreas comuns. Sob a orientação de Maria, ela aprendeu a operar as máquinas de polir, a misturar as soluções de limpeza corretas e, o mais importante, a coordenar o trabalho de sua equipe com eficiência e respeito. Ela descobriu a complexa logística por trás de manter um navio daquele tamanho em perfeitas condições, um trabalho que ela sempre considerara trivial. Ela começou a sentir orgulho, não do poder que exercia, mas do trabalho tangível que realizava. Ela e Maria, a mulher que agora era sua chefe, desenvolveram um respeito mútuo, baseado no trabalho duro e na competência compartilhada. A antiga hierarquia de poder havia sido dissolvida e substituída por uma hierarquia de propósito. O ponto alto da viagem, no entanto, não foi um evento programado ou uma apresentação formal. Aconteceu de forma espontânea na terceira noite. Uma leve tempestade forçou o cancelamento do show ao ar livre que havia sido planejado. Os passageiros se reuniram no grande átrio do navio, um pouco desapontados. Em vez de deixar a noite terminar em frustração, David, o chefe de operações, teve uma ideia. Ele sabia que muitos dos tripulantes eram músicos e artistas talentosos em seus próprios países.
cujas habilidades eram completamente desconhecidas pela empresa. Com a bênção de Helena, ele anunciou um show de talentos da tripulação. O que se seguiu foi uma das noites mais mágicas da história da empresa. Um engenheiro das Filipinas subiu ao palco com um violão e cantou uma balada folclórica com uma voz que silenciou o átrio. Uma camareira da Ucrânia realizou uma dança tradicional hipnotizante. Um grupo de chefes da cozinha formou uma banda improvisada usando panelas e frigideiras como percussão e colocou todo mundo para dançar. A barreira entre tripulação e passageiros se desfez. Eles não eram mais servidores e servidos. Eram apenas pessoas compartilhando alegria e talento. Helena assistiu a tudo da escadaria, sentada ao lado do bombeiro aposentado, seus olhos brilhando. Aquilo era o que ela havia imaginado. Não era sobre cabines luxuosas ou jantares gourmet. Era sobre isso, sobre criar um espaço onde a humanidade de todos pudesse brilhar, onde o valor de uma pessoa não fosse medido por seu cargo ou sua conta bancária, mas pela beleza que ela trazia ao mundo. Naquele momento, no meio do oceano, a bordo de um navio que renascera das cinhas da arrogância, a mensagem central se tornou uma verdade vivida e respirada. O verdadeiro luxo não é o que você tem, mas como você trata as pessoas que não têm nada para lhe oferecer em troca. É tratar a todos, sem exceção, com a dignidade que eles merecem simplesmente por existirem. E naquela noite, sob as luzes do átrio, a Celestial Horizon não era apenas uma empresa de cruzeiros, era uma promessa flutuante de um mundo melhor. O sucesso da viagem inaugural do Celestial Voyager não foi um evento isolado. Foi o epicentro de um terremoto positivo que remodelou a reputação da empresa. A cobertura da mídia foi avassaladoramente favorável. As histórias dos passageiros do programa A Maré Ascendente, contadas em suas próprias palavras, e as imagens do show de talentos improvisado da tripulação se tornaram virais por um motivo totalmente novo. Não por raiva, mas por inspiração. A hashtag As Maré Ascendente substituiu a de Cruzeiro da Vergonha. A história da Celestial Horizon deixou de ser um conto de advertência sobre a arrogância corporativa para se tornar um estudo de caso sobre redenção e liderança visionária. O mercado financeiro, que opera tanto com emoção quanto com lógica, respondeu. As ações da empresa, agora sob o novo ticker Shorizon, não apenas se recuperaram, elas ultrapassaram seus picos históricos. Investidores que antes fugiam da marca, agora competiam para investir nela, não apenas por seu potencial de lucro, mas por seu capital de reputação. A autenticidade da transformação, liderada por figuras como David e Maria, provou ser algo que os concorrentes não podiam simplesmente copiar com uma campanha de marketing. Eles podiam imitar as políticas, mas não podiam replicar a cultura que Helena havia tão cuidadosamente cultivado a partir das raízes da empresa. Internamente, a empresa floresceu. A política de portas abertas de Helena e a promoção de talentos internos desencadearam uma onda de inovação. Ideias que antes morriam nos escalões intermediários da burocracia agora chegavam diretamente à liderança e eram implementadas. A empresa lançou excursões em terra focadas em voluntariado, permitindo que passageiros e tripulantes trabalhassem juntos em projetos comunitários nos portos de escala. Eles desenvolveram um programa de bolsas de estudo para os filhos dos tripulantes, financiado por uma porcentagem dos lucros. Cada nova iniciativa reforçava a mensagem central. Esta era uma empresa que se importava. A produtividade aumentou, a rotatividade de funcionários caiu para quase zero, e a Celestial Horizon se tornou o empregador mais procurado no setor marítimo. Ricardo e Beatriz, em suas novas funções, tornaram-se parte integrante dessa nova cultura. Ricardo descobriu que tinha um talento para acalmar passageiros ansiosos e treinar novos membros da tripulação, usando suas próprias falhas
como lições sobre o que não fazer. Ele se tornou uma figura paterna para muitos jovens tripulantes, um mentor que ensinava empatia através do exemplo. Beatriz, com sua atenção meticulosa aos detalhes, ajudou Maria a otimizar as operações de limpeza e logística a um nível de eficiência nunca antes visto, sendo coautora de um novo manual de treinamento que se tornou o padrão da indústria. Eles não recuperaram seus antigos títulos ou salários, mas encontraram algo muito mais valioso: o respeito de seus colegas e um senso de propósito que o poder nunca lhes dera. Um ano após a viagem inaugural, a Celestial Horizon realizou sua primeira gala, a Maré Ascendente. Não foi a bordo de um navio, mas em um museu de história marítima, um espaço dedicado a histórias de resiliência e descoberta. O evento não era para celebrar a empresa, mas para celebrar as mais de 500 pessoas que haviam viajado através do programa naquele primeiro ano. As paredes estavam forradas não com logotipos corporativos, mas com retratos e histórias dos homenageados. A atmosfera não era de exclusividade corporativa, mas de uma grande reunião de família. Professores, enfermeiros, ativistas comunitários e heróis cotidianos se misturavam com executivos e membros da tripulação, compartilhando histórias e risadas. A comida era servida não por garçons contratados, mas por voluntários da alta administração, incluindo a própria Helena. Ricardo e Beatriz estavam lá, não como funcionários rebaixados, mas como membros orgulhosos da comunidade que ajudaram a construir, recebendo os convidados na porta com sorrisos genuínos. Eles haviam completado sua jornada de redenção, não por serem perdoados, mas por se tornarem parte ativa da cura. Helena passou a maior parte da noite nos bastidores, garantindo que tudo corresse bem. Ela evitou o palco e os holofotes. Perto do final da noite, ela estava perto de uma das exposições, observando a celebração, quando o bombeiro aposentado da primeira viagem se aproximou dela. Ele não estava mais curvado pela dor e pela incerteza. Ele estava ereto, seus olhos claros e cheios de vida. "Eu nunca tive a chance de agradecer adequadamente", disse ele, a voz embargada de emoção. "Aquela viagem não foi apenas umas férias, foi a primeira vez em anos que minha família me viu sorrir de verdade. Deu-me a esperança de que ainda havia beleza no mundo. Você não nos deu apenas um cruzeiro, Sra. Rios. Você nos devolveu um pedaço de nossas almas." Helena sorriu, um sorriso genuíno e cansado. "É você quem deve ser agradecido, Senhor. Pessoas como você nos lembram por que fazemos o que fazemos." Ele gesticulou para a sala movimentada. "Você construiu algo incrível aqui." Helena olhou para a cena. Para David rindo com um grupo de estudantes, para Maria abraçando uma das homenageadas, para Ricardo mostrando a uma criança como fazer um nó de marinheiro. Ela não via uma estrutura corporativa ou um balanço financeiro. Ela via uma comunidade, uma teia de conexões humanas, forjada no respeito e na dignidade. "Eu não construí isso", respondeu ela, sua voz suave, mas firme, com a convicção da verdade que ela havia perseguido por todo esse tempo. "Nós construímos isso, juntos." Naquele momento, a história se completou. A verdadeira reviravolta não foi quando a mulher humilhada se revelou uma bilionária. A verdadeira reviravolta foi quando ela usou seu poder não para destruir, mas para reconstruir. Não para se vingar, mas para redimir. Ela provou que a maior riqueza não está em possuir o mundo, mas na capacidade de torná-lo um pouco mais gentil, uma pessoa, uma viagem, um ato de dignidade de cada vez.